técnico, Edson, por favor, você pode me comunicar, tá? Ok. Compartilhando aqui o material. Bom, trataremos na aula de hoje da unidade 2, sessão 3, o último assunto da unidade 2. Então, até a aula anterior, nós tratamos de problemas relacionados à transferência por convecção em escoamento externos, né? E hoje a gente vai falar da problemática da transferência convectiva ou por convecção em escoamentos internos, tá? Os escoamentos internos, ele difere-se, no caso do escoamento externo, né, como o próprio nome diz, porque esse caso aqui vai acontecer no interior de um tubo, né? Então, o fluido ele está confinado por uma superfície. Os tópicos da aula de hoje considerações fluidodinâmicas, que conceitos lá da mecânica dos fluidos, que englobam condições de escoamento, a velocidade média, o perfil de velocidades na região de escoamento plenamente desenvolvido, gradiente de pressão, fator de atrito no escoamento plenamente desenvolvido e, por fim, a gente vai entrar, propriamente dito, na parte de transferência de calor, que envolve considerações térmicas, tá? Então, vamos começar aí, né? Então, ao contrário, né, do que acontece numa superfície plana, né, e no caso do escoamento externo, no escoamento externo, a gente vai ter que a camada limite, né, tanto de velocidade e térmica, ela ocorre sem nenhuma restrição, né? Já no escoamento interno, por se tratar de um escoamento que acontece no interior de uma tubulação, a gente vai ter que o fluido ele encontra-se confinado aqui entre duas superfícies, no caso aqui a gente está vendo, né, um corte numa seção, mas ele está confinado entre superfícies e a camada limite ela é incapaz de se desenvolver, né, sem ter esse desenvolvimento restringido, né, como é assim que se fala, né. Então a gente vai analisar essa imagem aqui para entender um pouquinho, né, como ocorre, né, a formação da camada limite. Primeiro, camada limite de velocidades numa região confinada, né, que a gente denomina de região interna. Então, a camada limite de velocidades, ela se desenvolve, né, devido, no caso, quando se fala de velocidades, aos efeitos viscosos. Então, camada limite de velocidade se desenvolve, como a gente já viu na aula anterior, devido aos efeitos viscosos, tanto como o atrito entre o fluido, né, o próprio fluido em si, e também a superfície interna. Tá? Então, para compreender melhor, a gente tem que observar uma situação, no caso aqui, né, de um fluido que escoa com a velocidade U, né, essa velocidade U aqui é antes de adentrar na tubulação, né, então imagina aqui que ele começa a adentrar na tubulação a partir desse ponto aqui, né, onde x é igual a 0, tá? E essa tubulação é um tubo cilíndrico e ele tem um raio aqui indicado R0, tá? Então é o raio da tubulação. E o escoamento acontece, né, sob uma condição laminar de velocidades. Então nós estamos analisando uma situação laminar de velocidades. Como a gente pode observar, né, a camada limite, que é essa região aqui, tá, ela se desenvolve tanto na superfície superior dessa tubulação, vou dar uma caneta azul aqui, ela está se desenvolvendo tanto nessa superfície aqui, quanto na superfície inferior. Tá? Então, desenvolve a partir de toda a superfície interna do tubo. A espessura dessa camada limite, que a gente está nomeando aí por essa letra grega, né, que é delta, aqui, se vocês observarem, esse delta ele aumenta à medida que a gente percorre essa direção x aqui, tá? A gente chama de direção x. Até chegar a um ponto, né, do escoamento, que a gente chama de XFD aqui, né, XFDH, no livro didático de vocês vão encontrar XCDH, que as camadas, tanto inferiores quanto as superiores, se unem. Então, esse é um ponto muito importante, onde é o encontro de ambas as camadas limite.
Bom, e essa região toda aqui, né, passa, né, a sofrer os efeitos viscosos. Essa região aqui, ó, que a gente está olhando mais claro, essa região aqui, é uma região que não tem influência dos efeitos viscosos. Mas à medida que vai aumentando, né, a espessura da camada limite com a distância da entrada aqui da tubulação, os efeitos viscosos vão se manifestando e a gente tem, né, toda a região interna do fluido a partir desse ponto sob o efeito da viscosidade. Bom, essa região aqui, que vai desde a entrada da tubulação, desse ponto, até este ponto, a gente chama, né, de comprimento de entrada. Tá? Então, isso aqui é o comprimento ou região de entrada. Vou usar o termo que está aqui no slide, né? Então, a gente chama essa dimensão aqui de região de entrada e tem uma determinada dimensão, né, dimensão de comprimento que a gente chama de XFD, H ou XCDV, tá? O Hzinho quer dizer de hidrodinâmica ou camada limite hidrodinâmica e V ou de velocidades que são análogas, tá? Ambos representam a mesma coisa. Então, do início do escoamento até esse ponto aqui onde há a união das camadas limite, a gente chama de comprimento de entrada ou região de entrada. Desse ponto para frente, a gente denomina de escoamento plenamente desenvolvido. Né? Então, a espessura da camada limite nessa região aqui, dentro da tubulação, é igual ao diâmetro dessa tubulação, né? Ou do cilindro na qual isso acontece. E nós temos o perfil de velocidades deste escoamento, que eu vou comentar um pouquinho melhor mais à frente, mas vocês podem observar que ele tem um perfil, né, parabólico, e aqui dentro dessa região de entrada, né, ele tem um formato que não respeita uma parábola perfeita, né? Tem uma região que é uma reta, né, e aqui tem uma região curvilínea, né? Tem uma região aqui que é constante, podemos assim dizer, que é na região que a gente fala de corrente livre, né? A velocidade na região de corrente livre é uniforme, e na região onde está sob efeitos viscosos, ou seja, a região da camada limite, tem um comportamento parabólico, né, que no caso é representado aqui. Bom, considerando ainda esses aspectos de revisão, né, quando a gente lida com esse tipo de escoamento, é importante a gente ter ciência daquela extensão da região de entrada. Então, a gente precisa saber qual que é essa extensão aqui, né? Essa extensão, ela vai depender do tipo de escoamento, se é turbulento ou se é laminar. E quando a gente fala de tipo de escoamento, a gente tem que lembrar do adimensional de Reynolds. Tá? O número de Reynolds é o que vai nos determinar o regime, se é laminar ou se é turbulento. Tratando-se de um tubo circular, então a gente tem Reynolds Dzinho aqui, que refere-se a um tubo circular. E ele é em função da velocidade média do escoamento, depois eu vou explicar um pouquinho o que seria essa velocidade média, do diâmetro da tubulação e da viscosidade, aqui no caso aqui, da viscosidade cinemática. Tá? A gente pode ter a mesma expressão em termos da viscosidade dinâmica, é ρ vezes a velocidade média, multiplicado pelo diâmetro da tubulação, dividido por μ. A μ é a viscosidade, no caso, dinâmica. Então, são duas expressões que nos trazem essa informação. Quando a gente analisa uma tubulação do ponto de vista do escoamento interno, nós estamos medindo, no caso, para essa análise, o diâmetro interno. Quando nós fazemos a análise sob o ponto de vista do escoamento externo, né, então, quando o fluido escoa, né, externamente, a gente está analisando o diâmetro externo. Tá? Então, a gente usa dois diâmetros diferentes nas análises. Tá?
Tá? Só para a gente não confundir os diâmetros na hora de analisar esse caso. Então, é o diâmetro interno da tubulação. Esse aqui é um caso, né, de um tubo circular, a gente obtém essa expressão. Então, diante disso, só para ver, né, para recapitular, nós temos o Reynolds crítico. Né? A gente viu na aula anterior, para o escoamento sobre uma superfície plana, como uma placa, né, o Reynolds crítico ele tem um determinado valor. O que é o Reynolds crítico? Né? É um ponto, né, do escoamento em que vai ter uma transição do regime laminar, né, que está nessa porção, vamos assim dizer, laminar, para o regime turbulento. Então, o Reynolds crítico ele é como se fosse um marco, né, onde acontece uma região de transição, que para o caso de uma tubulação tem um valor diferente do que para um escoamento sobre uma superfície externa. Né? Aí a gente tem que lembrar lá da mecânica dos fluidos, né? Quando a gente faz aquele experimento de Reynolds para determinar o regime de escoamento, que usa, por exemplo, um corante, né? Vai injetando uma tubulação e tem um fluido escoando aqui internamente, né? Aí injeta-se um determinado corante dentro dessa tubulação, né? Aí verifica-se o ponto em que esse corante começa a apresentar um perfil turbulento, aí mede-se através dessa expressão aqui qual que é o número de Reynolds, né? Então, para o caso de um escoamento interno de uma tubulação, o Reynolds, que a gente chama de Reynolds crítico, ele é de 2.300, tá? Obviamente não há um número fixo, mas isso gira em torno, né, de 2.300. Algumas literaturas vão trazer 2.200. Tá? Então, para o caso de um escoamento numa tubulação, o número de Reynolds crítico é de 2.300. Tá? No caso de um escoamento sobre uma placa plana, a gente viu na aula anterior que é de 500.000, né, ou 5 vezes 10 ao cubo. Então, isso aqui é de uma placa, escoamento externo, isso aqui é tubulação, escoamento interno. Então, nós temos que lembrar esses números porque eles são importantes na hora que a gente vai determinar qual que é o comprimento de entrada, né? Porque a partir do comprimento de entrada, a gente vai conseguir inferir algumas outras coisas. Tá? E qual que é o número, né, de Reynolds que corresponde, né, no caso, efetivamente ao surgimento da turbulência? Esse aqui é a região de transição, né? Então, o número de Reynolds crítico é a região de transição. Então, aqui o fluido comporta-se em camada e a partir de certo ponto ele já vai começar a apresentar vórtices, né? Então, nós temos essa região aqui, que é a nossa região crítica, né? Onde nós temos o Reynolds crítico. E aqui nós temos porções laminares e porções turbulentas de escoamento. Embora haja, né, o surgimento de turbulência nessa região, onde o Reynolds é 2.300, né, a gente vai ter condições plenamente turbulentas para Reynolds. Reynolds turbulento, vou colocar Dzinho aqui, que é do diâmetro, né? Em torno aí, né, maiores que 2.300 e menores que 10.000. Então, essa é a condição que a literatura traz aí, onde efetivamente nós vamos ter condições plenamente turbulentas, né? A transição tem início, né, na camada limite e desenvolvimento na região de entrada, né? Mas o Reynolds turbulento efetivo está em torno aí maior que 2.300 e menor que 10.000. Aí é os valores. Tá? A gente vai considerar na nossa análise, né, a partir de 2.300 para cima, a gente já pode dizer que está numa situação de turbulência. Tá? Bom, fazendo essas considerações, vamos seguindo. Como eu disse, né, a extensão da região de entrada, que é essa região aqui até aqui, né, depende do tipo de escoamento. Tá? Se o escoamento é laminar, tá?
quando o Reynolds for menor que aquele Reynolds crítico, de 2.300, tá? A gente vai ter essa expressão aqui. Tá? Então, o comprimento de entrada ele é obtido pela multiplicação de 0,05 vezes o número de Reynolds vezes o diâmetro da tubulação. Então, a gente pode, né, obter dessa forma. Então, na literatura, vocês vão encontrar também uma expressão assim, XFDH dividido pelo diâmetro, tá? Coloca-se laminar aqui para revisar, porque essa equação só é válida nessa situação onde o número de Reynolds é menor que 2.300. Então, é aproximadamente aí 0,05 vezes o número de Reynolds. Então, essa é a expressão. Quando a gente analisa a condição de escoamento turbulento, né, não existe uma equação geral, que a gente chama satisfatória, né, para esse comprimento de entrada aí, porque não é muito bem estabelecido, muito bem claro. Né? Considerando uma análise mais conservadora para o comprimento de entrada, né, a gente tem essa expressão aqui, tá? Que o comprimento de entrada para um escoamento turbulento é igual a 10 vezes o diâmetro da tubulação. Tá? A gente percebe que ele não depende, nesse caso aí, né, do número de Reynolds. A gente marca como sendo superior a 2.300 e usa essa expressão, mas dentro da equação não há, né, a dependência do número de Reynolds. Vocês vão encontrar na literatura, né, que esse comprimento de entrada aí, algo dessa forma, x FD H dividido por D, ele é menor que 60, maior ou igual a 10. Então, o valor desse comprimento de entrada para o escoamento turbulento está entre 10 e 60 vezes o diâmetro. Tá? Então, é um valor que não está bem estabelecido. Para fins dessa disciplina, né, a gente vai considerar um escoamento turbulento, né, o cálculo para fins da disciplina de 10 vezes o diâmetro. Então, se eu quero saber nessa situação, eu multiplico aí por 10 e nós analisamos esse comprimento. Bom, diante disso, né, eu trouxe um pequeno exemplo para a gente tentar entender qual que é a relevância do tipo de escoamento nesse comprimento de entrada, né? Então, quando a gente está querendo maximizar a troca de calor, por exemplo, a gente quer um escoamento, né, uma região plenamente desenvolvida. Então, a gente quer que esse comprimento de entrada aqui seja o menor possível. Tá? Então, qual é a influência do escoamento? Então, imagina aqui que nós tenhamos duas tubulações. Tá? Essas tubulações têm 2,54 centímetros de diâmetro, né? 1 polegada aí de diâmetro, e 3 metros de comprimento. Então, é uma tubulação de 1 polegada de 3 metros de comprimento. Em A, o escoamento, né, está sob um Reynolds de 2.000. E em B, o Reynolds é de 20.000. Então, se a gente ter como base a nossa análise, né, essa é uma situação laminar, e essa é uma situação de escoamento turbulento. Então, quando nós calculamos o comprimento de entrada para cada situação, né, XFDH, para essa situação aqui, XFDH é igual, né, a 0,05 vezes o diâmetro da tubulação, que é 2,54, vezes o número de Reynolds para essa situação, que é 2.000. Né? E para o caso de baixo, que é turbulento, a gente tem aquela relação que é 10 vezes o diâmetro, 2,54. Então, qual é o comprimento de entrada menor? Né? Se a gente fizer essa multiplicação, 0,05 vezes 2,54 vezes 2.000, a gente vai ter um comprimento de entrada no escoamento laminar de 254 milímetros.
metros, não, centímetros, perdão, nós estamos tratando aqui uma situação de centímetros. Se a gente usar a unidade em centímetros, a gente vai ter, né, o comprimento de entrada em centímetros. Ou 2,54 metros, né? Então, esse é o comprimento de entrada. E neste caso, a gente vai ter 25,4 centímetros, né? 25,4 centímetros vai dar algo ou 0,254 metros. Se é uma tubulação de 3 metros ou 300 centímetros, a gente percebe que no escoamento laminar, né, considerando que o fluido ele entra nessa extremidade aqui, né, então a camada limite vai se formar e ela só vai se encontrar numa situação laminar, por exemplo, nesse ponto aqui. Então, imagina algo assim, né? Meu desenho vai ser péssimo porque é muito ruim de desenhar aqui, mas vai ser algo dessa magnitude, né? Então, a gente tem basicamente todo o comprimento da tubulação numa situação não desenvolvida, né? Que é a região de entrada fluidodinâmica. Apenas, aqui no caso, 46 centímetros da tubulação está numa situação plenamente desenvolvida. Em termos práticos, né, se a gente fosse tentar maximizar a troca de calor, nessa situação ela seria menos eficiente. E nesse caso, né, com a extensão apenas de 25 centímetros, né, dessa tubulação. Então, é a camada limite no regime turbulento, né, ela se encontra, né, muito próxima aqui da região de entrada. Né? Então, a partir daqui, todo o escoamento está numa situação plenamente desenvolvida. Obviamente, quando a gente fala de escoamento laminar, né, esse regime de escoamento, quando a gente vai tentar colocar ele na prática, ele é muito difícil também de se manter. Né? Mas o que a gente pode observar aqui, o escoamento turbulento, ele permite que nós entramos numa condição plenamente desenvolvida, né? Uma extensão da tubulação muito menor. Esse pedaço em face a esse. Né? Então, a gente acaba maximizando a eficiência da troca de calor. Dito isso, ainda tratando a respeito, né, da camada limite de velocidades dentro de uma tubulação interna, outro ponto importante é a velocidade média. Né? A gente percebe que a velocidade ela vai variar ao longo da seção transversal, né? Quando a gente está analisando a condição, o perfil de velocidades aqui embaixo, né? Numa situação laminar. Nós temos esse perfil de velocidades. Então, conforme o raio, né, à medida que a gente vai se aproximando do centro, a gente tem um aumento dessa velocidade, que é a velocidade real, e aí vai se afastando. A velocidade é nula, por quê? Pelo princípio da aderência, né? O fluido em contato com a superfície da tubulação, ele vai ter velocidade nula. Né? E assim que vai se desenvolvendo as camadas, a gente vai ter uma transferência de energia. Bom, e não há, né, dentro da corrente livre, né, uma velocidade bem definida. Então, a gente vai trabalhar aí numa situação que é velocidade média, né, quando a gente trata de escoamentos internos. Bom, como a gente define, né, velocidade dentro desse aspecto? Bom, a velocidade, no caso a velocidade média, é aquela velocidade que fornece a vazão máxima através do tubo quando multiplicada pela massa específica e a área da seção transversal. O que eu quero dizer? A velocidade média aqui considerada é aquela velocidade que nos traz a vazão. Né? O que é vazão? Só para a gente lembrar. Vazão é a velocidade do escoamento vezes a área da seção transversal. Isso aqui é vazão volumétrica. Né? Metros cúbicos, por exemplo, por segundo. Velocidade volumétrica. E aqui nós estamos falando de vazão máxima, mas que em termos gerais, ambas vão utilizar o termo velocidade média na sua análise. Então, a velocidade média, por mais que o perfil de velocidade ele não é uniforme, né, a gente vai considerar uma média, que não é uma média simples que a gente pensa, né, pega qual que é a velocidade máxima que acontece e divide por 2. Não.
é feito um cálculo, né? E essa equação ela nos traz a velocidade que, se multiplicada, aqui no caso a velocidade média dada por U, tá? O m, multiplicada pela massa específica do fluido e pela área de seção transversal da tubulação, a gente vai ter a vazão que é escoada, né, através do tubo. Então, vamos seguindo aqui. Então, esse é o perfil de velocidade média que nós vamos obter. Tá? Então, é um perfil que é constante, né? Então, a gente faz esse cálculo. Não vou entrar na expressão matemática, né, no trabalho matemático que nos leva ao cálculo dessa expressão, mas basicamente, né, a gente faz uma integração de valores, né? Então a gente vai primeiro adotar os efeitos viscosos e as condições de não deslizamento, certo? E a gente faz uma média. Entra uma análise integral, fazendo essa análise integral e considerando também um balanço da quantidade de momento em um elemento diferencial, conforme a gente observa aqui. Tá? Então, vocês podem entrar no livro de transferência de calor de massa do Incrópera e vocês vão encontrar todo o trabalho matemático para chegar nessa expressão. Então, é feito um balanço, né, de quantidade de momento em função da queda de pressão e a gente chega nessa equação para a velocidade média do escoamento, tá, em função dos parâmetros como o raio, né? No caso aqui do raio, que a gente está analisando, qual que é a distância, né? Aqui é a nossa referência zero, tá? Então, para cima, aí nós temos o raio, né? O R0 dessa equação seria toda essa... Opa! O R0 é essa dimensão, tá? R0 e o raio é o ponto que eu quero analisar aí, tá? Então, essa expressão, se a gente for analisar propriamente dita, né, na forma como se obtém, vou reescrever aqui, a velocidade em função do raio, é dada por esse R0 ao quadrado, dividido por 4 vezes μ, que é a viscosidade cinemática, só para corrigir, né? Aqui no início, era a viscosidade cinemática e essa é a dinâmica. Na verdade, é o contrário. Essa é a viscosidade dinâmica, e essa é a cinemática, a viscosidade cinemática. A viscosidade dinâmica é dado pela viscosidade cinemática dividido pela densidade. Então, aqui, né, ela apenas é feito essa razão aqui e chega nesse termo, tá? Mas, enfim, só para a gente não ficar com um conceito errado. Bom, então a expressão que nos vai chegar nessa, só para a gente entender, é dada aí em função desse raio, né, da tubulação, 4 vezes μ, que é a viscosidade cinemática, a diferença de pressão que acontece ao longo da tubulação, 1 menos, novamente entre a razão, entre os raios que a gente está analisando, ao quadrado. Tá? Então, a gente vai chegar na expressão aqui de baixo. Bom, a partir de agora, a gente tem condições, né, de obter qual é o valor da velocidade em qualquer dimensão, né, em relação a esse eixo central. Né? E a gente vai obter, aqui no caso, a velocidade média a partir da vazão, né, final. Então, se a gente sabe a vazão final que sai da tubulação por uma relação matemática qualquer, como qualquer não, mas anterior, né? Então a gente sabe a vazão máxima, a gente sabe quanto sai ali da tubulação. A gente tem o valor da área da seção transversal da tubulação. Eu sei que fluido que é, então eu sei a massa específica, eu consigo determinar a velocidade média. Sabendo a velocidade média, eu consigo obter através dessa equação qual que é a velocidade em qualquer ponto, né, em relação ao raio aí. Bom,
diante dessa observação, eu tenho uma questãozinha, né? No escoamento laminar e plenamente desenvolvido de fluido incompressível, o que é um fluido incompressível? Um fluido incompressível é que, mesmo você aplicando uma pressão muito alta, vai ter uma variação de volume muito insignificante. Os líquidos. Tá? Então, fluido incompressível é líquido. Gases, se você aplicar pressão, você consegue, né, reduzir o seu volume. Então, por isso que a gente consegue armazenar grandes quantidades de gases num pequeno recipiente devido à sua compressibilidade. Então, voltando aqui, no escoamento laminar e plenamente desenvolvido de fluido incompressível, no interior de um tubo circular, o fluido apresenta onde ocorrerá a velocidade máxima na tubulação. Então, considerando uma situação onde nós temos um escoamento de um fluido incompressível plenamente desenvolvido. Então, nós estamos analisando essa região aqui, né? Onde o fluido vai apresentar a maior velocidade, né? Ou a velocidade máxima. A gente olha aqui o perfil de velocidades, né? Os vetores indicam a magnitude dessas velocidades, a gente percebe que é aqui na região central, né? Na região central é onde o fluido vai apresentar a máxima velocidade. Mas, se nós esquecermos disso, como que eu faço? Nós temos a expressão aqui e vamos aplicar essa equação. Então, quando nós estamos no centro, aqui, né? O R que nós estamos analisando vai ser, nós queremos a velocidade, o de R, né? Então vamos isolar aqui o primeiro termo, vai ser 2 vezes a velocidade média, 1 sobre menos R sobre R0. Opa, isso aqui tem que estar ao quadrado. Bom, a gente quer provar que a velocidade máxima na tubulação é aqui no seu ponto central. Então, o nosso R, ele é igual a 0, né? Porque nós temos como referência, né, esse ponto aqui. Então, à medida que a gente aumenta a distância, maior é o R. E nesse ponto, o nosso R é igual a 0. Então, aqui nós vamos ter 0, né? Essa expressão aqui, 0 dividido pelo raio da tubulação é 0. Então, vai ter esse termo. E quando a velocidade média, a velocidade máxima na tubulação é quando, né, nós estamos na região central. O raio é igual a 0. Então, é 2 vezes esse termo aqui, né, some. Então, vai ficar 2 vezes a velocidade média vezes 1. Então, realmente é nesse ponto. À medida que o raio aumenta, se vocês fizerem aqui abordagens, a gente percebe, né, que essa conta aqui vai diminuindo esse termo aqui. Então, a velocidade máxima na tubulação acontece aqui no centro. E ela, né, para um caso da tubulação circular, é o dobro da velocidade média. Então, essa é a expressão aí. Chegamos da mesma forma. Certo. Dando continuidade, vou falar um pouquinho a respeito do gradiente de pressão e fator de atrito num escoamento totalmente ou plenamente, né? A gente está usando esse termo plenamente desenvolvido. Então, nós estamos falando nesta região aqui. Bom, primeiro falando a respeito do gradiente de pressão. A gente, como engenheiro, né, a gente está sempre interessado em saber qual que é a queda de pressão que acontece dentro de uma tubulação, porque a partir do momento que nós saibamos quanto de pressão ou perda de energia de pressão é dissipada ao longo da tubulação, né, a gente consegue, né, dimensionar a potência da bomba, ou no caso, se for um fluido como ar, a potência do soprador que consiga manter, né, o escoamento dentro dessa tubulação, a partir da queda de pressão que a gente sabe, né? Então, a gente tem
aqui um gráfico, né, que demonstra, né, qual que é o valor da pressão ao longo do comprimento da tubulação. Então, percebe-se que a pressão é máxima aqui no início. À medida que começa a haver o escoamento dentro da tubulação, há uma queda ou um gradiente de pressão. Isso a gente chama, né, essa diferença de pressão aqui, dP dx, né, que aparece nessa expressão, de perda de carga. Né? É muito comum ouvir o termo perda de carga ou gradiente de pressão. Para a gente conseguir determinar a magnitude dessa perda ou queda de pressão, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de fator de atrito, que é esse Fzinho aqui, tá? O fator de atrito de Mould ou de Darcy, né? Que são relações empíricas obtidas aí por Mould, né? Darcy-Mould, tá? Ele é um parâmetro adimensional que a gente observa com base nessa expressão, que é em função da perda de pressão, do diâmetro, da massa específica do fluido, da velocidade média dividido por 2. É importante destacar o seguinte, né, que este fator de atrito, ele depende também de várias questões do regime de escoamento. Tá? Quando a gente analisa um escoamento laminar, totalmente desenvolvido, essa expressão nos dá o valor do fator de atrito. 64 dividido pelo número de Reynolds. Tá? Então, a gente tem essa expressão. Se eu quero saber qual que é o fator de atrito para uma situação laminar, eu basta fazer essa divisão. Aí a gente só isola, né? Se eu quero saber qual que é a queda de pressão, então vai ser F vezes, passa esse termo para cá, ou velocidade média ao quadrado, dividido por 2. Esse diâmetro vem para cá, dividido pelo diâmetro, é igual a menos dP dx. Então, eu consigo obter a expressão que nos dá, né, a queda de pressão. Esse M pode vir para cá e a gente sabe que o valor vai ser negativo porque, comparando com a pressão de entrada, né, houve uma queda. E quando nós falamos, né, a respeito do escoamento turbulento, numa situação plenamente desenvolvida também, a gente tem uma análise um pouco mais complicada. E o que acontece? Nessa situação de escoamento turbulento, a gente vai se valer de resultados experimentais, porque neste caso, né, o fator de atrito, F, ele depende não só do número de Reynolds, como nesse caso aqui, ele vai depender da rugosidade da superfície, ou seja, da condição dessa superfície do tubo, tá? E conforme aumenta a rugosidade, a gente vai ter um aumento também nesse fator de atrito. Então, depende das condições do tubo, né, superficiais, e com o aumento da rugosidade da superfície, que a gente usa essa letrinha E aqui, vocês podem encontrar em alguns materiais essa representação. Bom, existem várias correlações experimentais, e a correlação de Colebrook está aqui apresentada, ou Colebrook, né, é utilizada, né, para uma situação aí de amplas faixas, né, de escoamento. Então, a gente pode usar essa expressão, né, em função do diâmetro, da rugosidade e do logaritmo. É uma equação que a gente se vale para situações de escoamento turbulento. Mas existe um outro modo, né, que tanto para escoamento laminar quanto para turbulento, a gente usa, né, o fator de atrito obtido pelo diagrama de Mould. Provavelmente vocês já devem ter visto, né, em mecânica dos fluidos esse diagrama. Então ele é muito utilizado, né, tanto para escoamento laminar quanto para turbulento, na obtenção de fator de atrito, entre outras propriedades, né, como a rugosidade relativa, enfim. Então nós temos várias regiões. Ó. Quando a região é laminar, essa é a expressão,
que nos dá o fator de atrito, que eu apresentei anteriormente para vocês, né? E, à medida que a gente vai adentrando, né, aqui nós temos o número de Reynolds, tá? Só para lembrar, no eixo X. Nesse eixo Y aqui nós temos o fator de atrito. Aqui está aquela equação anterior que eu mostrei para vocês, e os seus valores nesse eixo, certo? Quando é o escoamento laminar, a gente usa essa equação e obtém o valor direto, tá? À medida que a gente vai mudando o escoamento, a gente passa para aquela região de transição. Então, nós temos essas linhas aqui que nos determinam o valor, né? E que elas dependem da rugosidade relativa da superfície. Então, a rugosidade relativa nada mais é que a rugosidade da tubulação dividido pelo diâmetro. Então, por exemplo, aqui nós temos vários valores, ó, de rugosidade. Para o ferro fundido, nós temos 260 de rugosidade. E esse valor de rugosidade relativa é dividido pelo diâmetro. Dependendo dessa razão, a gente vai ter uma linha a se seguir e vai utilizar esse diagrama. Então, imagine que nós estamos usando o ferro fundido, né? 260, e o diâmetro, aqui no caso está em micrômetros, né? Então, eu tenho que usar uma expressão. Então, imagine que esse valor deu... Esse aqui está em micrômetros, então tem que converter essa unidade, vai dar um número bem pequeno, imagine que deu 0,02. Então, a gente vai ter essa linha aqui a se seguir. E o nosso número de Reynolds, ele deu 10 a sexta, né? Então, a gente percebe que nessa região, o fator de atrito ele só depende da rugosidade relativa, que é essa E sobre... Então, aqui independe do número de Reynolds, né? Mas, qual que é o fator de atrito? Então, para esse ponto, a gente segue uma reta e vem para esse ponto. Então, o nosso F, para essa condição aqui, é 0,05. Independe do número de Reynolds nessa faixa aqui, tá? E quando nós estamos trabalhando nessa situação, aí a gente precisa considerar, porque o perfil, né, do fator de atrito, ele depende do número de Reynolds, então a gente precisa saber, e qual que é essa rugosidade relativa. Então, é um diagrama muito utilizado e, na prática, facilita muito as análises. Bom, agora chegando ao ponto que é as condições térmicas, né? A gente acabou de ter uma pequena revisão aí dos assuntos sobre mecânica dos fluidos, do escoamento interno. Vamos verificar como que influencia, né, os efeitos térmicos, né? Então, nós temos uma situação que o fluido está entrando aqui por essa região, né? E ele tem uma temperatura que a gente chama de temperatura T, em função do raio, na posição 0, né? Então, aqui é o raio, que é essa dimensão radial, e x igual a 0. Então, ele entra a uma temperatura uniforme, conforme esse perfil aqui de temperaturas. Então, agora a gente está analisando o comportamento da temperatura, tá? Essa temperatura em que o fluido entra na tubulação, ela é menor que a temperatura da superfície da tubulação. Então, essa expressão, a gente tem TS aqui, que é a temperatura da superfície, né? É maior que a temperatura do fluido, no caso aqui, adentrando nessa tubulação. Então, devido a esse gradiente de temperatura, a gente vai ter o fenômeno da convecção, ou seja, a transferência de calor por convecção vai acontecer. E o que a gente vai observar é a formação de uma camada limite térmica, tá? Então, a gente vai ter aí essa situação. Então, a gente percebe o perfil aqui da camada limite térmica acontecendo, tá? Então, a gente tem duas situações onde vai gerar perfis, né? Que a gente chama perfis de temperatura, né? Como que se comporta a temperatura do fluido. Se a gente manter, no caso, a superfície a uma temperatura constante, TS, e superior à temperatura do fluido, né, a gente vai ter este perfil, né, de temperatura dentro do escoamento. Tá? Na situação aqui onde nós estamos na região plenamente desenvolvida, né, ou região de saída. Se nós
mantermos um fluxo de calor constante na superfície, a gente vai ter essa outra situação. Então, pode ter um aquecimento constante, onde a temperatura é mantida constante, a temperatura vai se comportar nesta situação. E quando a gente mantém um fluxo de calor constante na superfície, a gente vai ter este perfil aqui, né? Bom, conforme essas inferências, a gente vai ter também, né, uma região que é o comprimento de entrada, né? Só que agora a gente vai chamar de comprimento de entrada térmico, tá? Que é essa região aqui até iniciar a condição, né, de temperaturas plenamente desenvolvidas, né? Até aqui a gente ainda tem a camada limite e uma região de corrente livre. A partir desse ponto, toda a camada limite térmica se desenvolve. E essa região de encontro entre ambas, né, é denominada como comprimento de entrada térmico, e a gente tem esse termo aqui, que é o XFDT, ou XCDT. Tá? Então, a gente presta atenção mais no Tzinho no final. Então, essa é a dimensão que a gente vai analisar. Tá? E a gente observa que, à medida que o fluido vai, a temperatura aqui inicial, né? Vamos chamar aqui temperatura inicial do fluido. À medida que o fluido vai escoando dentro da tubulação, a gente percebe que a sua temperatura vai se aproximando, né, da temperatura da superfície, né, ou das paredes do tubo. Se a gente tiver uma tubulação de comprimento infinito, por exemplo, vai chegar um ponto no escoamento onde a temperatura do fluido vai ser igual à temperatura da superfície na qual ele está escoando sob, né? Mas, enfim, o que a gente pode verificar é que essa diferença de temperatura do início até o fim, ela aumenta com o comprimento da tubulação. Então, nós temos essa expressão aqui para o comprimento de entrada térmica, tá? Então, é meio, na verdade é 0,05 vezes o número de Reynolds, vezes agora o adimensional de Prandtl. E quando isso aqui no caso do escoamento laminar. O escoamento turbulento continua, né? No caso, 10 vezes o diâmetro, tá? Então, a única questão é que entra agora o número de Prandtl. Bom, temos algumas inferências com relação a esse número, ou esse coeficiente adimensional, tá? A gente viu na aula anterior que o número de Prandtl é uma razão, né? A gente pode dizer, é uma divisão entre a espessura da camada limite de velocidades pela espessura da camada limite térmica, tá? Então, essa razão aqui. Então, quanto maior esse número, a gente diz, né, que a camada limite de velocidade, né, ela está se desenvolvendo mais lentamente do que a camada limite térmica. Tá? Se esse número for pequeno, a gente diz que a camada limite térmica se desenvolve mais rapidamente. Para lembrar, basta lembrar desses conceitos, né? Em cima tem a camada limite hidrodinâmica ou de velocidade e aqui a térmica. Se esse número for maior que 1, quer dizer o quê? Que a parte de cima, que é a camada limite de velocidades, é superior à parte de baixo, né? Então, se ela é superior, a gente entende-se, né, fisicamente que o escoamento se desenvolve mais rapidamente, né, em termos, né, da sua camada limite hidrodinâmica. E, se for o contrário, mais rapidamente em termos da sua camada limite térmica. Tá? Então, são essas as inferências aí na condição de escoamento plenamente desenvolvido. Tá? Bom, essa aula é bem cheia de conceitos, tá, pessoal? Então, assim, é importante depois vocês assistirem para não ficar muito confuso em relação aos conceitos, mas ela é bem pesada em termos de conceito. Tá? Quando a gente fala de escoamento interno, vem várias outras
variáveis dentro dessa análise, tá? Bom, falando agora de um ponto importante da temperatura média, né, entre esse conceito de temperatura média, porque dentro do escoamento interno a gente não tem uma distância suficientemente longe da superfície para estimar a temperatura da corrente livre. Tá? A gente não tem uma distância capaz de fazer essa análise. Então, a gente precisa recorrer ao conceito, né, de temperatura média, né? E, basicamente, o conceito de temperatura média, ele envolve aí fluxo de massa, entalpia, entra um pouco lá dos conceitos de termodinâmica, tá? E a gente analisa aí através de uma seção perpendicular ao escoamento, tá? Então, perpendicular ao escoamento. Aí, para o caso de uma seção transversal circular, essa é a equação que nos vai dar, né, a temperatura média, tá? E quando, né, nós temos uma situação de perfil, né, de temperatura, no caso, quando a superfície da tubulação ela tem uma temperatura constante, a gente obtém essa expressão aqui para o perfil de temperaturas, que é em função do coeficiente convectivo médio. Esse Pzinho aqui é o perímetro, no caso, para um tubo circular, né, o perímetro dessa tubulação, que é o comprimento, né, qual que é o comprimento dessa tubulação. E no caso, né, é constante para a maioria dos tubos, considerando uma seção constante. Então, nós temos essas duas expressões. Essa dá o valor da temperatura média e essa aqui nos dá a cara como a temperatura se comporta, né, que seria essa equação que descreve este perfil de temperatura, tá? Então, quando se fala em fluxo constante, a gente tem uma outra expressão. Então, assim, não existe uma equação única que descreve esse perfil. Bom, a gente viu dentro dessa situação, né, temperatura superficial constante, e nós temos essa equação aqui para o perfil de temperaturas. E nós vemos que a temperatura média, ela varia, né? Então, aqui é a média de temperatura. Então, a gente percebe que ela varia exponencialmente. Então, esse XPzinho aqui é um exponencial, né, que está elevado a menos Px sobre MC vezes H médio, tá? Então, isso aqui é igual a esse termo aqui. Então, a gente percebe que temos uma natureza exponencial das diferenças de temperatura. Então, para a gente encontrar uma solução, né, para contornar esse problema, a gente escreve essa equação em termos, né, da média logarítmica de temperaturas. O que seria isso, né? O dT/mLdt, que é uma forma da gente obter a temperatura média, que vai ser utilizada aqui pela lei de resfriamento de Newton para o cálculo do fluxo de calor. Então, a gente quer saber como que está ocorrendo essa troca de calor. Então, para a gente utilizar, a gente faz, né, a diferença usando, né, a média logarítmica das diferenças de temperatura. Então, vou mostrar mais à frente como que a gente faz esse cálculo. Então, essa é a expressão, né? Então, a diferença de temperaturas, a gente usa a média logarítmica das temperaturas. Então, é a diferença dos fluidos, da temperatura dos fluidos que saem, menos a diferença dos fluidos que entram, dividido pelo logaritmo natural, aqui que entra o termo, né? Média logaritmo, dessa razão. A gente pode agora, aqui usando esse termo, né? Que está sendo substituído nessa expressão aqui, a gente pode usar dessa forma em algumas situações convenientes, né? E em outras a gente usa essa outra expressão. Temperatura média do fluido que está entrando, menos a sua temperatura média que sai, dividido aí pelo logaritmo da temperatura da superfície, menos a temperatura média do fluido que sai, dividido, né, pela temperatura da superfície, menos a temperatura média do fluido saindo. Tudo isso multiplicado pelo coeficiente convectivo médio e
a área, né, da seção transversal, e com isso a gente obtém o valor da taxa de troca de calor, né, ou do fluxo de calor por convecção. Bom, tá quase acabando a parte teórica. Então, para a gente entender como que se aplica isso, tem um pequeno exemplozinho aqui, né? Então, uma aplicação prática dessa média logarítmica de temperaturas que eu comentei na aula anterior, né? E esperei esse momento para a gente poder verificar essa equação. Então, uma pequena introdução, já falando de trocadores de calor, nós temos o caso aqui de um trocador de calor bitubular. Vou comentar mais à frente os tipos, mas o bitubular é composto, né, de um tubo dentro do outro, né, que também é chamado de duplo tubo. Se a gente olhar, né, nessa posição aqui, né, se a gente olhar a partir desse ponto, a gente vai ver um tubo dentro do outro. Aqui no caso nós temos um tubo amarelo e externamente um tubo vermelho. Então por isso que é bitubular. E esses tubos são produzidos em cobre. Então vai existir uma região anular formada por dois tubos coaxiais, né? Coaxiais porque eles estão no mesmo eixo central, né? Coaxial. Então, a linha central aqui, por onde escoa fluidos com temperaturas distintas em contracorrente. Em contracorrente quer dizer que um fluido está escoando nesse sentido e o outro está escoando nesse sentido, tá? A água, ela entra no tubo interno, então, por esse tubo interno, a 20 graus Celsius. Então, vou só usar a referência aqui, 20 graus Celsius. 20 graus. E está sendo aquecida até 95 graus. Então, está saindo aí a 95 graus. A região anular é percorrida por vapor em condensação a 130 graus. Então, nós temos esse vapor que é constante, né? Então, a gente considera que esse vapor que está entrando, ele entra a 130 graus, ele está em mudança de fase, né? Então, quando uma situação está em mudança de fase, se vocês analisarem lá naquele diagrama termodinâmico, a temperatura se mantém constante. Então, a gente vai ter 130 graus aqui saindo. Então, essa é a situação desse trocador de calor. Pergunta-se, qual é a média logarítmica das diferenças de temperatura para o trocador de calor? Então, a média logarítmica das diferenças de temperatura. Então, a gente tem a expressão, que é dt ml dt é igual o dt que sai, né, a diferença das temperaturas que sai, menos diferença de temperatura dos fluidos que estão entrando, dividido pelo ln das diferenças que saem sobre o dt. Então, essa é a expressão aí. Então, para a gente substituir aqui, basta calcular separadamente, né? Qual que é a diferença de temperatura dos fluidos que estão saindo. Então, está entrando, na verdade, está saindo um a 130, né? Que é o TS, menos este aqui, que é o do fluido, né? Que é o, vamos chamar aí de sai. Então, se a gente subtrair 130 menos 95, a gente vai ter 35. Então, essa é a diferença de temperatura dos fluidos que estão saindo. A gente tem que prestar atenção que este entra por aqui e sai por aqui. Este entra por aqui e sai por aqui. E a diferença dos fluidos que entram no trocador de calor é a temperatura do fluido aqui, 130, né? E menos 20 aqui. Então, vai ser 130 menos 20 vai dar 110 graus Celsius. Então, o dt mLdt, né, que é a expressão, vai ser aqui no caso 35 menos 110 dividido pelo logaritmo natural de 35 dividido por
110. Se a gente fizer na calculadora, a gente vai encontrar que a média, né, a diferença média aí, no caso, a média logarítmica das diferenças de temperaturas é 65,5 graus Celsius. Então, essa é a expressão. Se nós aplicarmos aqui no caso característico, a gente vai conseguir obter qual que é o valor do fluxo, né, convectivo do equipamento. Continuando, né, a gente já tem trabalhado isso desde a primeira aula de fenômeno de convecção, que é o coeficiente convectivo, né, porque um dos pontos é obter o valor do fluxo térmico e o outro, né, que depende muito, né, para se determinar o fluxo térmico, é o coeficiente convectivo. Como que a gente faz isso nesse caso, né? A gente fez algumas análises para convecção externa, a gente usou relações empíricas para o número de Nusselt, né? Então, algumas relações empíricas são obtidas. Bom, para a convecção interna, a gente tem algumas expressões, tá? No caso do escoamento laminar, que quando a gente tem um fluxo térmico constante, então depende das condições de contorno, tá, da superfície. Se essa superfície externa da tubulação TS é constante em todo o comprimento, a gente vai usar, né, o número de Nusselt igual a 4,36 e a partir dos parâmetros diâmetro da tubulação e condutividade térmica, que no caso essa condutividade térmica deve ser avaliada no valor da temperatura média, a gente tem condições de obter o coeficiente convectivo. Se nós estamos analisando, acho que eu me troquei as ideias. Aqui é fluxo térmico constante, tá? Então, fluxo térmico constante, então imagina que temos uma fonte aqui que vai emitir radiação constante aqui, né? Ou calor. Aí a gente usa essa expressão. Aí no caso onde a temperatura superficial é constante, a gente tem 3,66. Então, ambos são números, né? São valores que independem, né, do número de Reynolds. Então, independe se é no número de Reynolds ou do número de Prandtl, que a gente viu que no caso do escoamento externo, o número de Nusselt é em função do número de Reynolds e do número de Prandtl, né? E nesse caso, do escoamento laminar em tubulação interna, a gente obtém, né, dois valores constantes ou independentes desses outros adimensionais. Lembrando que, a partir desses valores, a gente joga aqui nessa igualdade e obtém, né, o H, e que a condutividade térmica ela precisa ser estimada para essa análise com base na temperatura média, tá? Senão o valor não vai apresentar algo coerente, tá, com o esperado. Para a gente finalizar a parte teórica, pessoal, quando a gente vai falar de escoamento turbulento, porque escoamento laminar a gente tem dois números de Nusselt, depende das condições de contorno, né, na superfície da tubulação. Bom, quando nós vamos para turbulento, a gente sempre já pensa em algo mais complicado do que no laminar, né, porque o fluido ele tem uma natureza desordenada. Então, isso nos traz algumas implicações difíceis de se contornar. Então, a gente tem correlações empíricas, que foi determinadas aí por diversos pesquisadores e que deu as suas correlações os nomes dos próprios, né? Então, nós temos aqui algumas correlações, e aqui são as equações que nos determinam o número de Nusselt, né? Lembrando que o número de Nusselt, né? É H vezes D dividido por K. Então, dependendo da validade, por exemplo, tubo liso, Reynolds maior que 10. Então, aqui nesse caso, o número de Nusselt ele já volta a ser função do número de Prandtl e de Reynolds. Então, a gente precisa saber qual que é o regime de escoamento, né? Quem está mandando mais é a camada limite térmica ou hidrodinâmica. O tipo de tubulação, o diâmetro dessa tubulação em função do seu comprimento. Então, a gente tem essas equações
E a partir dos valores obtidos aqui, a gente consegue obter o coeficiente convectivo. Então, precisa analisar a validade para o escoamento. E nós estamos tratando aí de escoamento completamente desenvolvido. Tá? Então, é isso. A gente tem essas expressões para laminar e várias outras que vocês têm que consultar, né? Dependendo da situação, muitas vezes não vai comportar a situação que vocês estão analisando. Então, tem várias tabelas, né, que trazem essas correlações empíricas disponíveis na literatura. O livro do Incópera, do Sengel, entre outros manuais, vocês podem se valer para obter. Essa aqui foi obtida no livro do Incópera, né, que traz aí na página 323 a 324 essa correlação. Bom, para a gente não ficar só na conversa, vamos a mais um exercício aí, né? Eu tenho no final da aula um exercício para que vocês possam fazer também. Tá? Então, eu vou fazer 2 exercícios, vou deixar um terceiro e vou acompanhar vocês no desenvolvimento individual. Bom, vamos ao exercício 1 aqui. Uma residência tem uma tubulação de água construída em cobre para suportar o aquecimento do inverno rigoroso. Todos os canos da casa são circulares e possuem diâmetro de 5 centímetros. A água na temperatura de 5 graus escoa pelo interior da tubulação com velocidade média de 5 metros por segundo quando encontra uma longa seção de tubulação aquecida uniformemente a 35 graus. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento de entrada hidrodinâmico e térmico, sabendo que as propriedades da água a 20 graus Celsius são, né, que nós temos os vários valores. Né? Então, ele quer saber qual que é o comprimento de entrada, né, dessa tubulação, tanto térmico quanto hidrodinâmico. A gente precisa primeiro fazer uma análise com relação se esse escoamento é laminar ou turbulento, né? Porque esse comprimento de entrada é o nosso XFD, ele quer o H, que é o hidrodinâmico ou de velocidades, e o XFD térmico, né? Então, para essa análise, a gente tem que saber qual que é o tipo de número, o Reynolds, né? Para definir a expressão ou a equação que nos vai trazer isso aí. Então, vamos lá. Então, o número de Reynolds é ρ vezes a velocidade média, né? Vezes o diâmetro da tubulação, dividido por μ, que é a viscosidade cinemática, porque eu estou usando os dados aqui que ele nos deu. Obviamente que forneceu o número de Prandtl, capacidade calorífica do fluido, então tem coisas, às vezes, que vocês nem vão utilizar na análise, né? É mais para complicar. Bom, então vamos calcular aí. Então, a massa específica dada foi 998, a velocidade média é 5 metros por segundo, e o diâmetro da tubulação é de 5 centímetros, né? Ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos converter tudo para metros. Vamos usar a viscosidade cinemática, 1,002 vezes 10 a menos 3. Então, se a gente resolver corretamente essa expressão, a gente vai chegar no número de Reynolds de 2,49 vezes 10 à quinta. Né? Um número de Reynolds aí muito alto. Né? Então, nós estamos numa situação de escoamento turbulento. Então, o escoamento turbulento, se a gente lembrar, o XFDH e o XFDT, que é térmico e hidrodinâmico, ou seja, o comprimento de entrada tanto térmico quanto hidrodinâmico, é dado por 10 vezes o diâmetro da tubulação. É o que a gente viu aqui anteriormente. Aqui para o escoamento turbulento, né? Comprimento da região de entrada térmica, 10 vezes o diâmetro. E para o comprimento de região de entrada de velocidades ou térmico, também é a mesma expressão. Então, ambos terão a mesma dimensão. Né? Então, se a gente pegar 10 vezes o diâmetro,
no caso, as alternativas estão em metro, o diâmetro é 5 centímetros, né? 5 dividido por 100, converto para metros, multiplico por 10, eu vou encontrar 0,5, né? Meio metro. Vamos fazer corretamente 5 dividido por 100 vezes 10 vai nos dar 0,5 metros. Então, 0,5 metros. Nós temos aqui, né? Eu já fui direto na A, mas na verdade é a letra D, né? 0,5 metros. Então, essa é a resposta correta. Eu obtive essa questão do material didático de vocês, e ele traz como resposta a letra A, mas o erro está na multiplicação aqui. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Então, ficou fácil. Ele traz dados com relação à temperatura. Esses dados de temperatura seriam importantes, né, para verificar com relação às propriedades, né? Porque o comprimento de entrada térmica e eles precisam ser estimados, né, na temperatura média entre o fluido e a superfície. Então, se eu quisesse atestar a validade dos valores dados aqui, eu teria que calcular qual que seria essa temperatura média, porque diz que as propriedades aqui estão a 20 graus. Será que o escoamento produz uma temperatura média correspondente às propriedades informadas? Então, só para a gente aprofundar, a temperatura média vai ser a soma, né, das temperaturas dividido por 2. 5 mais 35 dividido por 2, aqui vai dar 20 graus. Então, é válido, né? A análise usando os dados dessas propriedades aí no exercício. Para finalizar, né, o outro exercício, nós temos uma situação aqui em que a condensação de vapor d'água na superfície externa de um tubo circular de parede fina, de diâmetro de 50 milímetros, então o diâmetro interno aqui no caso ele está dizendo o diâmetro externo, né? Então o diâmetro externo é 50 milímetros, e comprimento, esse comprimento L é igual a 6 metros, mantém, né, uma temperatura superficial uniforme de 100 graus, então a temperatura na superfície é constante. A água, né, ela escoa através do tubo a uma vazão mássica de 0,25 kg por segundo, então está entrando essa vazão, e as temperaturas de entrada e saída é indicado aqui, né, TMI 15 graus e a água TMO, temperatura média de saída, 57 graus. Qual que é o coeficiente de convecção médio, o Hzinho, associado a esse escoamento? Bom, como nós temos uma condição de contorno onde a temperatura da superfície é 100 graus, é constante, a gente usa, né, voltando aqui mais um pouquinho, a gente usa essa equação para o perfil de temperatura, né? Como nós temos a natureza exponencial, a gente vai usar a média, né, logarítmica das diferenças de temperatura para determinar o H. Então, a gente já tem as expressões aqui, que eu já deixei anotado, né, que o fluxo é igual ao coeficiente médio vezes a área superficial, né, de troca de calor. A gente pode também reescrever em termos, aqui no caso, da vazão mássica, tá? Essa expressão, então a gente pode traduzir em termos dessa expressão, tá? Que H, coeficiente convectivo médio, vezes a área superficial é dado também por essa expressão, então tem o mesmo significado físico, e a gente consegue determinar o coeficiente convectivo médio. Então tem algumas relações dentro da área de transferência de calor que a gente precisa entender, lembrar para poder resolver alguns exercícios, tá? Mas esse é um caso típico que a gente tem duas equações equivalentes que nos levam à mesma resposta. Então, essa equação é equivalente a essa. Então, vamos determinar. Então, como eu quero
como essa equação é igual a essa, eu posso dizer que, né, vou reescrever aqui, M ponto, que é a vazão máxima, Cp sobre, multiplicado, né, DMO menos DMI, que é a temperatura de entrada e saída, é igual a essa outra equação. dt ml dt. Como eu quero o coeficiente convectivo, né, eu posso isolar nessa expressão. Então, o H aqui vai ficar, né, como MCP TMO menos TMI. Essa parcela daqui agora vem para o outro lado. Então, vamos colocar aqui a área superficial. Que área que eu estou falando, né? Então, estou falando que a troca de calor ela acontece, né, radialmente. Então, é toda essa superfície externa da tubulação. Então, se a gente fazer um corte, sempre aquela análise, né, a gente faz um corte e abre a tubulação, a gente vai ter um retângulo, né? Essa dimensão aqui é o perímetro dessa área, né? Que no caso é uma circunferência, vezes esse comprimento. Então, vai ser π vezes d, que é esse comprimento, vezes L. Então, π vezes d vezes L é a área superficial aqui. Então, em vez de transferir a área superficial para cá, eu já coloco a expressão, né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ser π vezes d vezes L. Então, essa é a expressão. E vamos passar esse termo também para o outro lado, vai ficar dTmL dt. Coloquei aqui um Tzinho. Então, essa é a expressão. Então, a gente já tem condições de calcular, basta substituir os valores, né? Então, a gente tem essa forma. Claro que isso aqui é uma expressão bem gigantesca, né? A diferença logarítmica de temperatura equivale toda aqui, tá? Então, a gente vai ter essa expressão toda. Então, vamos reescrever para a gente trabalhar com a equação correta. Então, a gente vai ter H médio, MCP, π d vezes L, né? TMO menos TMI. Primeiro, a gente tem que fazer uma manipulação algébrica para poder trabalhar com os termos. Então, se a gente tem que as diferenças médias de temperatura, elas podem ser obtidas. Vamos escrever isso de forma para não bagunçar aqui. Vamos fazer isso de uma forma melhor. A gente poderia colocar tudo numa equação só e pronto. Vamos calcular isso aqui primeiro, aí depois a gente joga aqui e fica mais fácil, né? A gente calcular. Então, vamos fazer por partes. Então, o dt ml dt é a diferença, né, logarítmica de temperatura. Então, a gente tem que é o dt que sai menos dt que entra, né, dividido pelo L dt que sai pelo L dt que entra. Então, sai a diferença dos fluidos que saem, mesmo a diferença dos fluidos que entram sobre o logaritmo natural, né, dessa razão aqui, dts sobre o dt que entra. Então, se vocês prestarem atenção, a gente vai voltar nessa expressão aqui, tá? Só para a gente não ficar perdendo muito tempo com os termos, né? Então, na parte de cima, só para a gente aproveitar, aqui é aquela equação. A gente tem o dt que sai menos o dt que entra, dividido pelo ln que sai e entra, que é igual, equivalente a essa expressão. O exercício, ele nos deu, né, os dados com relação à tubulação, né? Que tem, vou fazer o seguinte, vou dar um print aqui e levar para lá, porque eu não vou ter espaço. Aqui.
trazer essa equação para cá, que aí fica melhor da gente compartilhar com vocês agora. Vocês acompanham o que eu estou fazendo. Então, eu vou trazer essa expressão para cá para ter... Vou aumentar uma telinha aqui. Agora vamos na equação. Beleza, trouxe aqui para cá. Então, trouxe apenas a parte, né, que fica aqui no denominador dessa equação. Vou usar aqui a canetinha da cor que estava para não ficar bagunçado. Então, essa expressão aqui, ela é calculada aqui, né? E quando a gente abre, ela vai chegar nessa expressãozinha aqui, né? Então, vamos calcular separadamente. Então, o dt, ml/dt, né, é o dt que sai, menos o dt que entra na tubulação, dividido pelo logaritmo natural dessa razão aqui. Ok. O que está saindo, né, dessa tubulação? Qual que é a diferença das temperaturas que estão saindo? Lembrando que nós estamos considerando que a superfície é como se fosse um fluido também que estivesse escoando sobre essa tubulação e ele estivesse saindo. Então, a temperatura que está saindo é a temperatura da superfície, né, menos a temperatura do fluido efetivamente, que é a água que está saindo. Então, vai ser 100 graus menos 57. Então, essa é a temperatura dos fluidos que saem. E o que está entrando? Está entrando um fluido a 15 graus e a temperatura da superfície é 100 graus. Então, vai ser 100 menos 15. Então, nós estamos analisando dessa forma. O Ln é o logaritmo dessas razões aqui, dessa divisão, né? Então, vai ficar 100 menos 57 dividido por 100 menos 15. Então, só usando essa mesma expressão. Tá? Então, se a gente dividir corretamente, a diferença, o logaritmo das temperaturas vai dar 61,6 graus. Então, esse é o termo que estava ausente ali, né? Só para não confundir. Então, a gente tem esses valores aqui, né? Essa expressão que também diz a mesma coisa. Isso aqui para voltar para cá. Bom, a gente já calculou, a gente sabe que o dt ml/dt é 60, né? Então, a gente já tem condições de substituir na expressão. Então, dt ml/dt é 61,6 graus Celsius. Bom, vamos substituir agora os termos e calcular o H. O H médio vai ser a vazão mássica, que é 0,25. Capacidade calorífica, no caso aqui, do dado do exercício, ele nos forneceu, mas se ele não nos forneceu, a gente vai ter que consultar uma tabela. Ele não nos forneceu, né, para essa condição aí. Então, mas nesse caso, a gente pode utilizar um CP, né, capacidade calorífica de 41,78 joule por quilograma Kelvin. Tá? Então, isso aqui é obtido em tabelas de valores de propriedades termodinâmicas. Tá? Então, a capacidade calorífica da água nessas condições de temperatura e pressão vai ser esse valor. Tá? Então, isso aqui não foi informado no exercício, mas é importante e necessário para esse cálculo. Então, suponhamos que a gente já tem esse dado, o 41,78
Agora dividido por essa parte, né? Π vezes o diâmetro é 50 milímetros, então é 0,05 metros. Essa expressão de cima, né? Temperatura na saída do fluido e temperatura de entrada. Então vai ser 57 menos 15 dividido pela nosso cálculo anterior, 61,6. Resolvendo os cálculos corretamente, nós vamos chegar aqui, o coeficiente convectivo médio para essa situação é 775 watt por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, a única coisa que deu uma enroscadinha foi a questão de espaço, né, na hora de resolver essa expressão. Então, a gente pode considerar como nós temos uma superfície a temperatura constante, né, considerando ela como se fosse um fluido escoando, né, externamente ao fluido interno, a um valor constante. Então, a gente utiliza essa expressão aqui e obtém a média, né, logarítmica das diferenças de temperatura. Bom, como atividade, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, porque está todo mundo em silêncio até agora, né? Mas, visando a necessidade de vocês praticarem esse conteúdo, eu propus esse exercício. Tá? Esse exercício ele se encontra já publicado na seção 2.3. Vocês vão encontrar esse mesmo exercício. Vocês têm até as 10h30, porque a nossa aula se estende até esse horário, para eu não ficar falando até as 10h30, eu deixo essa atividade. Aí no grupo da disciplina, no WhatsApp, né, da disciplina, no WhatsApp, vocês podem me questionar, professor, não entendi qual ponto, aí eu posso ajudá-los nesse exercício. Mas é importante vocês fazerem para praticar, porque senão vocês só ficam ouvindo e não vão conseguir desenvolver o raciocínio de resolução dessas questões. Alguma dúvida, pessoal? José, Sidmar? Professor, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, Marcos. Como é que eu faço para... Se eu quiser assistir essa aula de novo, como é que eu faço para assistir de novo? O senhor está gravando? Sim, todas as aulas elas são publicadas na seção correspondente. Então, assim, eu só demoro um pouquinho para postar, mas acredito que até amanhã já vai estar publicada lá. Aí eu vou poder assistir essa aula de hoje de novo? Quantas vezes você quiser, assim como as demais. Beleza. Tá bom. Tá bom? Aí, mas ela vai estar aqui nesse programa aqui ou vai estar lá No AVA. lá no AVA, tá? Tá Todas jóia. as aulas estão no AVA, tá? Beleza. Então, tá. E esse grupo do WhatsApp aí, professor, alguém consegue me adicionar aí? Pode mandar. Você tem meu contato? Tenho. Então manda um oi para mim que eu vou encaminhar um link para você ser ingresso no grupo. Só solicita, tá? Tá bom.